Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar de sondagens no futebol brasileiro. Jair Ventura foi sondado por pelo menos 4 clubes da Série A do Brasileirão. 2 clubes com treinador e 2 sem treinador, tá? Vou falar para vocês especialmente aqui do Vasco da Gama, que chegou a consultar a situação do Jair Ventura. Isso foi falado, inclusive, em uma coletiva, concedida pelo treinador do Vitória, que está fazendo um bom trabalho no Vitória, um trabalho consistente, eliminando o Flamengo de Copa do Brasil, um trabalho muito bom numa equipe com pouquíssimos investimentos, né? Trabalho bom, trabalho sério. E o Jair Ventura amadureceu, porque a época que começou a sua carreira, era muito jovem, muito novo, era auxiliar do Ricardo Gomes em 2016. Ricardo Gomes saiu do Botafogo para o São Paulo, Jair Ventura assumiu vencendo o próprio São Paulo no primeiro jogo, comandado já pelo Ricardo Gomes, e fez uma excelente campanha em 2016 e 2017 pelo Botafogo, só não conseguiu manter por muito tempo por conta de turbulências políticas, problema de salário, presidente que ia sair, ia deixar rombo, ia entrar um outro, ele com proposta do Santos, enfim, ele não soube conduzir a carreira naquele momento e parece que aprendeu muito bem, né? Porque ao ser perguntado sobre o interesse do Vasco da Gama, Jair Ventura simplesmente desconversou, não falou sobre o assunto, jogou para a diretoria do Vitória e faz muito bem porque com a maturidade aprendeu que um bom profissional que recebe salário, que tem um trabalho no clube, não pode ficar falando de outro, né? Não pode ficar falando de outro. Não pode deixar de dar sessão de treinamento porque está negociando com outro. Ele tem compromisso com o clube. E o Jair Ventura dá uma lição a muitos treinadores, inclusive ao próprio Fernando Seabra, que tinha cancelado, não participado do treino, não comandado o treino, para poder negociar com o Vasco da Gama e acabou não negociando, a negociação não deu certo, acabou ficando no Curitiba queimado. Fica queimado. O trabalho é muito bom, mas a diretoria já começa a ver que qualquer propostinha aí, o cara vai sair, né? E de certa forma perde um pouco de confiança do elenco, né? Porque o Jair Ventura tem muito isso, ele é um mobilizador de elenco, ele aprendeu muito com profissionais como Joel Santana, por exemplo, a ser um grande mobilizador de elenco. No Botafogo ele fez isso com um elenco muito simples, ele conseguiu levar o Botafogo a ser um dos 8 melhores da Libertadores da América, naquele ano de 2017, com um elenco simplório, né? Um elenco que dava muita raça, que entregava muito. E o Jair Ventura, ele com o passar do tempo, ele foi caindo de estante, né? Ele começa na primeira prateleira. Botafogo, Santos de 2008, Santos foi logo depois do Botafogo, né? Não me recordo agora o ano, 2018, não me recordo. Ficou apenas o Campeonato Paulista e foi para o Corinthians. Uma passagem muito ruim pelo Santos e uma passagem razoavelmente boa pelo Corinthians, chegando à final da Copa do Brasil, perdendo para aquele super time do Cruzeiro à época, né? O último grande time do Cruzeiro, depois da quebra. E depois o Jair Ventura começou a ser considerado um treinador de segunda prateleira, treinando equipes que fugiam do rebaixamento. E como começou a ter sucesso com isso, grudaram uma etiqueta no Jair Ventura de que ele é um treinador retranqueiro, e que só treina times pequenos ou médios com o único intuito de fugir da zona de rebaixamento. No início, talvez ele tenha pagado o pato, né, pagado o preço de decisões ruins na sua carreira, só que agora eu acho que a coisa mudou. Já há um tempo o Jair Ventura não é esse retranqueiro. Já há um tempo a gente vê esse time do Vitória propondo o jogo. Esse time do Vitória jogando bola, esse time do Vitória não ficando com as linhas todas atrás e também amassando seus adversários. Esse ano o Vitória teve resultados que não teve no ano passado, por exemplo, com goleadas na Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Jair Ventura, ele é um treinador que, ao meu ver, não sei na ideia de vocês sobre o Jair Ventura, ele é um treinador que ainda não está na primeira prateleira, porque ainda existe um preconceito muito grande com os treinadores brasileiros no futebol brasileiro e com o Jair Ventura por ser um treinador que se notabilizou
em times de menor expressão, de menor investimento. Ele começa em cima e é muito difícil você se manter na prateleira de cima. Mas eu acho que o trabalho que o Jair Ventura vem fazendo em Juventude, Vitória, isso já pode sim o credenciar a dirigir equipes como, por exemplo, o Vasco da Gama. Há uma cúpula dentro do Botafogo, né, que ainda admira muito o trabalho do Jair Ventura. E quando começou a rolar aquele negócio de sai Franklin, não sei se fica, 60% de chance de o Franklin sair e tal, também foi um dos nomes cogitados, tá? É porque a GD Aluma provavelmente meteria o pé na porta e viria com um perfil de treinador, né? Mas o nome do Jair Ventura foi um dos cogitados, pelo bom trabalho que faz no Vitória, a voltar para o Botafogo. Tem uma cúpula ali dentro social que ainda, né, é muito fã, é filho do Jairzinho também, né? Se falar que ninguém tem contatos com o Jair Ventura é uma grande mentira, né? E São Paulo cogitou o Jair Ventura, tá? São Paulo cogitou o Jair Ventura, mas vejam, são times que vivem uma situação extracampo muito turbulenta e vão sempre colocar a culpa no treinador. São Paulo já demitiu 2 esse ano, Botafogo também. O Vasco da Gama, Botafogo demitiu 2? Não, o Botafogo mandou embora o Martim Anselmo e quase o Franklin foi, né? O Belão não dá para dizer que o Belão é de sub-20, né? Então o Botafogo não demitiu 2, não, tô aqui me equivocando. O Botafogo mandou um embora e o outro quase saiu, né? O Vasco da Gama perdi até a conta. Começa com o Diniz, depois Renato Gaúcho é demitido. Então São Paulo e Vasco muito instáveis nessa questão de manutenção de treinador e o Botafogo passando também por essa turbulência política, quem assume, vem com investimento, não vem, o John Textor sabotando e tal. E tem um outro clube, que é um clube que está disputando ali realmente para não cair, o Jair Ventura sequer cogitou abandonar o Vitória por isso. E vale dizer, São Paulo e Botafogo não chegaram a fazer propostas, tá? Então não dá para dizer qual seria a postura do Jair Ventura em relação a esses 2 clubes. Mas a postura que ele adota em relação ao Vasco é muito importante para um treinador que quer voltar à primeira prateleira. É claro que dirigir o Vasco requer responsabilidades muito maiores do que dirigir um clube de Série B ou um clube que volta e meia está na Série A e cai muito para a Série B. É um clube gigantesco o Vasco da Gama. Não que o Vitória não seja um clube importante para o cenário do futebol brasileiro, mas ele conduziu muito bem, fugiu do assunto, deixou para a diretoria, disse que está feliz e quer cumprir o contrato. É isso que o torcedor espera de um treinador como esse. E o Vasco da Gama, com o Fernando Seabra, traria um treinador bom. E com o Jair Ventura, traz um treinador, se conseguir, claro, né, que está querendo voltar a ser um dos principais treinadores do futebol brasileiro da nova safra, da nova geração. Tá certo? Bom, mais tarde a gente volta aí falando muito de Copa do Mundo aqui no Dois Toques, a casa do futebol.